tinha 40 anos quando finalmente tive um quarto só meu. Não um quarto de dormir, não um escritório compartilhado com as caixas de arquivo do Eduardo, não aquele cantinho da sala que eu chamava de meu espaço, enquanto a televisão ficava ligada do outro lado do cômodo. Um quarto inteiro, com porta, com chave, com uma janela que dava para o lado do jardim onde eu tinha plantado 3 vasos de samambaia que ninguém além de mim regava. A gente morava naquela casa há 2 anos. Era uma casa antiga, daquelas com corredor comprido e quartos um atrás do outro, e o quarto dos fundos tinha ficado parado por muito tempo, servindo de depósito de coisas que a gente não sabia onde colocar, caixas que vieram da mudança e que a gente nunca abriu de verdade. A bicicleta ergométrica que o Eduardo comprou com promessa de usar toda manhã e que usou exatamente 4 vezes. Uma estante desmontada que a gente tinha planos de montar algum dia. Algum dia chegou numa quinta-feira de agosto quando eu fui trabalhar, voltei às 6 da tarde, abri a porta dos fundos por engano procurando a vassoura e fiquei parada olhando para aquele espaço e pensei, eu quero esse quarto. Levei 3 fins de semana para limpar, desmontar, organizar, pintar. O Eduardo ajudou a carregar os móveis pesados e perguntou o que eu ia fazer com o espaço. Contei. Ele ficou me olhando com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer em 12 anos de casamento. A expressão de quem não entende completamente, mas vê que é importante e então decide apoiar sem questionar. Ótimo, ele disse. E foi lá dentro com o rolo de pintura. Escolhi um tom de areia queimada para as paredes. Não bege, não creme, aquele areia queimada específico que eu tinha visto numa revista de decoração e guardado no celular há quase 2 anos esperando ter onde usar. O Eduardo achou escuro. Eu disse que ia ficar com personalidade. Ficou. Ficou exatamente como eu tinha imaginado, com a luz da tarde entrando pela janela e pegando naquela parede de um jeito que me deixava parada por alguns segundos toda vez que eu abria a porta. Montei a estante que estava desmontada há 18 meses. Coloquei os livros em ordem que fazia sentido para mim. Não alfabética, não por cor, mas por assunto e por memória. Os que ganhei da minha mãe juntos. Os que li na gravidez juntos. Os que comprei em viagens juntos. Quem olhasse de fora pareceria bagunça. Para mim era um mapa. Tinha uma cadeira de Vaime que eu tinha achado numa loja de usados em Goiânia quando a gente foi visitar a família do Eduardo 2 anos antes. Eu tinha pedido para ele parar o carro, tinha entrado na loja, tinha ficado sentada naquela cadeira por uns 2 minutos enquanto o vendedor esperava e comprado na hora. O Eduardo colocou no porta-malas sem reclamar, mas com aquela cara de não vou entender a lógica disso, mas tudo bem. A cadeira esperou 2 anos encostada no corredor porque nunca tinha onde colocar. Agora estava no cantinho da janela, com uma almofada redonda cor de mostarda que eu tinha costurado no sábado à tarde, com um tecido que guardava há tempo. E tinha a minha caixinha. Era uma caixa de madeira pequena, do tamanho de um livro de bolso, que minha avó tinha me dado quando eu tinha uns 18 anos. Dentro, eu guardava coisas que não tinham utilidade prática, mas que eu não conseguia jogar fora. Um bilhetinho que o Eduardo tinha me mandado no começo do namoro, dobrado em 4. Uma pedrinha azul que eu tinha achado na praia em Florianópolis no ano que eu quase não fui porque estava sem dinheiro, mas fui do mesmo jeito. Um pedacinho de tecido de um vestido que a minha avó usou na festa de aniversário de 70 anos dela. Ela morreu 2 anos depois. Eu tinha guardado aquele pedacinho de tecido porque queria fazer alguma coisa com ele algum dia. Uma almofada, um quadrinho, alguma coisa. Ainda não tinha decidido o que, mas o tecido estava lá, dobradinho, esperando. A caixinha ficava em cima da estante, no segundo prateleira de cima, no lado esquerdo. Eu sabia exatamente onde ela estava. Minha cunhada Viviane ligou numa quinta-feira de outubro. Viviane tem 43 anos. É 3 anos mais velha que o Eduardo, é pediatra, tem 2 filhos adolescentes e uma energia que preenche o cômodo inteiro quando ela entra. Eu gosto dela. Sempre gostei. Ela é daquelas pessoas que entram na sua vida e fazem coisas acontecerem. Às vezes as coisas que você queria que acontecessem, às vezes as coisas que você não pediu e que chegam do mesmo jeito. Ela ligou para o Eduardo, não para mim. Soube disso porque ele apareceu na porta da cozinha enquanto eu estava preparando o jantar com aquela expressão. Eu nem precisei perguntar. Conhecia aquela expressão. Minha irmã quer vir nos visitar, ele disse. Ótimo.
Quando? Ela perguntou se pode vir na semana que vem. Ficar uns dias. Quantos dias? Ele olhou para a janela por meio segundo. Ela mencionou 5 dias. Eu abaixei o fogo do fogão e virei para ele. 5 dias. Ela tem uma semana de férias e as crianças estão com o pai. Disse que queria aproveitar para ver a gente, conhecer a casa nova. A casa não era tão nova assim. A gente morava lá há 2 anos, mas eu entendi o que ele quis dizer. Viviane tinha vindo só uma vez antes, logo depois que a gente se mudou, e tinha ficado apenas um fim de semana. Você disse que sim? Eu perguntei. Ele não respondeu de imediato. O silêncio já era a resposta. Ela já comprou a passagem, ele disse. Saiu promoção essa manhã e ela comprou na hora. Você sabe como ela é. Eu sei como ela é. Conheço Viviane há 12 anos e sei que ela é uma mulher que toma decisões com a velocidade de quem tem certeza que tudo vai se resolver depois. Não é descaso. É o jeito dela. Sempre foi. Mas naquela noite, parada na cozinha com a colher na mão, eu senti uma coisa se firmar dentro de mim. Não era raiva, era mais uma clareza. Ela já comprou a passagem, Edu. Eu sei. Ele ficou me olhando. Você podia ter me perguntado antes de dar qualquer resposta. Eu ia te perguntar. Ela já comprou a passagem, repeti. Ele ficou quieto. Eu virei de volta para o fogão. Não porque estava ignorando ele, mas porque eu precisava de um momento com o que eu estava sentindo antes de dizer alguma coisa que não tinha como desfazer. O problema não era Viviane vir. Eu gosto dela, ia ser bom vê-la. O problema era o padrão. Ela decide, compra a passagem, avisa o Eduardo me conta quando já não tem o que fazer. E eu apareço no final como detalhe, não como pessoa que mora na casa e podia ter sido consultada desde o começo. Naquela noite a gente conversou, uma conversa daquelas que começam devagar e vão ficando mais reais à medida que a casa vai ficando quieta. Eu disse o que sentia. Ele ouviu de verdade, não o ouvir de quem está esperando a vez de falar, o ouvir de quem está processando. No final ele disse que eu tinha razão, que ia falar com a Viviane sobre combinar visitas com antecedência daqui para a frente, que isso não ia mais acontecer desse jeito. Acreditei nele. Em 12 anos de casamento, aprendi que ele é um homem que cumpre o que promete quando promete de verdade. Aquela noite ele prometeu de verdade. Viviane chegou numa segunda-feira no fim da tarde. Eu fui com o Eduardo buscar ela no aeroporto. Ela desceu do desembarque, arrastando uma mala grande e um bolso transversal imenso, e um sorriso que eu reconheci desde longe. Me abraçou com força, cheirou meu cabelo como faz desde que nos conhecemos, disse que eu estava ótima, perguntou de tudo no caminho de volta. Quando entrou na casa, ela foi andando pelo corredor com aquela curiosidade de quem quer ver tudo. Passou pela sala, pela cozinha, perguntou do jardim. Quando chegou na porta do meu quarto dos fundos, ela parou. Uau, ela disse. Que cor interessante. Areia queimada, eu disse. Ela virou a cabeça de um lado para outro, olhando. Ficou olhando para a cadeira de vime, para a estante, para os vasos de samambaia na janela. Você fez esse espaço todo sozinha? Sim. Ela assentiu com uma expressão que eu não soube ler direito naquele momento. Era admiração. Era alguma coisa que não era exatamente admiração. Era alguma coisa no meio. Os 2 primeiros dias foram bons. Viviane é ótima companhia. Sempre foi. Conta histórias bem, ri fácil, preenche a casa com uma presença que não é invasiva, só é intensa. Ela cozinhou um kebab na terça-feira que perfumou a casa inteira e que eu comi 2 tigelas. Na quarta-feira à noite a gente ficou até meia-noite conversando na varanda sobre os filhos dela, sobre a clínica onde ela trabalhava, sobre uma viagem que ela queria fazer para Portugal e que estava planejando há anos. Na quinta-feira eu notei as primeiras coisas. Os vasos de samambaia tinham sido movidos. Eu tinha deixado 2 na janela e um na prateleira debaixo da estante. Agora estavam todos os 3 agrupados no canto da janela. Não era errado, ficava até bonitinho daquele jeito, mas não era como eu tinha deixado. Os livros da prateleira do meio estavam diferentes. Não todos, só uns 5 ou 6, mas eu percebi, conhecia aquela estante de cor. Não disse nada. Cada um tem seus hábitos, eu pensei. Ela provavelmente entrou para pegar alguma coisa e encostou sem querer. Ela estava me ajudando com a casa, lavou louça, varreu o corredor, são só uns vasos. Na sexta-feira,
Eu fui trabalhar presencialmente. Saí às 8 da manhã, voltei às 6:30 da tarde. Quando abri a porta do meu quarto dos fundos, eu parei. Não eram os vasos. A estante inteira tinha sido reorganizada. Os livros estavam em ordem de tamanho, do maior para o menor, o que para qualquer pessoa de fora parecia mais organizado, mais limpo, mais bonito. Mas para mim era como se alguém tivesse entrado no meio de uma frase que eu estava escrevendo e apagado tudo e reescrito com outra letra. O mapa que eu tinha montado, os livros da minha mãe juntos, os da gravidez juntos, os das viagens juntos, tudo isso tinha desaparecido. Era só tamanho agora, grande, médio, pequeno. A cadeira de Vime tinha sido empurrada para o canto oposto, longe da janela. Os vasos estavam em cima da estante, no lugar mais alto, onde a luz não chegava direito. Fiquei parada na porta sem saber quanto tempo. Viviane apareceu atrás de mim. Ficou muito melhor, não ficou? Ela disse com aquele sorriso satisfeito de quem passou o dia trabalhando em alguma coisa. O Eduardo me ajudou a mover a cadeira. Estava pesada. E eu organizei os livros por tamanho. Fica muito mais visual assim. Eu faço isso no consultório também. Dá uma sensação de ordem que a gente nem percebe que precisava. Eu olhei para o Eduardo. Ele estava na porta do corredor, com aquela expressão de quem sabe exatamente o que está acontecendo e não sabe o que fazer com isso. Quando sentiu o meu olhar, ele desviou o olhar para o chão. O Eduardo me ajudou a mover a cadeira. Meu marido sabia. Não só deixou acontecer, participou. Sorri para a Viviane. Não um sorriso falso. Um sorriso que estava guardando espaço enquanto eu decidia o que ia fazer com o que estava sentindo. Que bom que você gostou de fazer isso, eu disse. E fui para o banheiro lavar o rosto. Minha amiga Cláudia me mandou mensagem naquela noite perguntando como estava a visita. Cláudia tem 42 anos, trabalha como assistente social, tem uma forma de fazer perguntas que vai direto ao que importa sem passar pelas bordas. Liguei para ela em vez de responder por mensagem. Ela me ouviu contar tudo, ficou quieta por uns 4 segundos quando eu terminei. Ela reorganizou sua estante, disse Cláudia. Na minha estante, no meu quarto, do jeito dela. Do jeito dela. Cláudia respirou fundo do outro lado da linha. E o Eduardo ajudou a mover a cadeira. Ajudou. Ela ficou quieta mais um momento. E a sua caixinha? Ela perguntou. Estava lá? Eu parei. Não tinha verificado a caixinha. Espera, eu disse para Cláudia. Fui até o quarto dos fundos. Liguei a luz. Fui até a estante. Segunda prateleira de cima. Lado esquerdo. A caixinha não estava lá. Eu olhei para todas as prateleiras. Não estava em nenhuma. Abri a gaveta da mesinha que eu tinha colocado perto da cadeira. Não estava. Olhei em cima da janela, no chão perto dos vasos. Voltei para o banheiro com o telefone na mão. Cláudia, eu disse. O que foi? Não estou achando a caixinha. Silêncio. A caixinha da sua avó. Isso. Cláudia respirou. Beatriz, o que você vai fazer? Essa era a pergunta. Não o que eu estava sentindo, não se eu tinha razão, o que eu ia fazer. Porque é fácil ficar com raiva, é fácil ir lá e fazer uma cena, é fácil morder a língua e passar os 2 dias que faltavam fingindo que estava bem. Eu já tinha feito isso antes, em outras situações, em outros anos, e sabia exatamente como terminava. Com um ressentimento que ia se acumulando por baixo de tudo, quieto, até que um dia eu explodia por uma coisa pequena que na verdade era a soma de tudo que eu tinha guardado. Não queria mais fazer isso. Vou conversar com o Eduardo primeiro, eu disse para Cláudia. Boa, ela disse. E depois? Depois eu encontro a minha caixinha e coloco tudo de volta. Cláudia ficou quieta um segundo, então disse, vai lá. Naquela noite, depois que a Viviane foi dormir, eu chamei o Eduardo para o quarto, fechei a porta com cuidado, sentei na beirada da cama e olhei para ele. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele ficou de pé perto da porta, com aquela postura de quem já sabia que essa conversa ia chegar e estava se preparando, mas não sabia bem como. A Viviane pediu para arrumar um pouco o quarto, ele disse. Ela achou que podia deixar mais organizado. Eu só ajudei a mover a cadeira porque ela não conseguia sozinha. Você se lembra da conversa que a gente teve antes de ela chegar? Sim. Você disse que ia conversar com ela sobre respeitar os espaços da casa enquanto ela estivesse aqui. Falei. Você falou com ela? Pausa.
Uma pausa que já era a resposta antes de qualquer palavra. Eu ia falar, ele disse. Não achei que ela fosse mexer nas suas coisas daquele jeito. Eu olhei para ele um momento. Não com raiva, com uma clareza que eu estava aprendendo a reconhecer como força, não como frieza. Então você não falou, eu disse. E quando ela pediu para reorganizar o meu espaço, você não só deixou como ajudou a mover os móveis. Ela é minha irmã, Bia. Ela estava tentando ajudar. Eu sei que ela estava tentando ajudar. Eu conheço a sua irmã há 12 anos e sei que o coração dela é bom. Mas isso não é sobre a intenção dela, Eduardo. É sobre o que aconteceu. Aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. Eu passei 3 fins de semana organizando, escolhendo onde cada coisa ia, o tom da parede, onde a cadeira ia ficar para pegar a luz. Não foi frescura, foi intencional. E num dia, sem ninguém me perguntar, tudo isso foi mudado. Ele ficou olhando para o chão. E a minha caixinha, eu disse. A da minha avó. Você sabe onde está? Ele olhou para mim. Que caixinha? A caixa de madeira que fica na segunda prateleira, com as coisas da minha avó. Ele ficou quieto. Acho que a Viviane deve ter colocado em algum lugar quando reorganizou a estante, ele disse. Deve estar em alguma gaveta. Olhei nas gavetas. Eu disse, não está. O Eduardo ficou quieto de um jeito diferente agora. O tipo de quieto de quem está entendendo a dimensão de alguma coisa que antes parecia menor. Eu entendo, ele disse. Quero ter certeza, eu disse. Não quero ficar repetindo essa conversa. Não com você, não com a sua irmã. Esse quarto é o meu espaço. Quando alguém quiser mudar alguma coisa nele, mesmo que seja um vaso de planta, a resposta certa é me perguntar antes. Não depois, não na hora, antes. Ele assentiu. Dessa vez o assentimento era diferente. Era o de quem chegou num entendimento de verdade, não de quem está concordando para encerrar o assunto. Vou falar com ela amanhã, ele disse. Não precisa ser uma conversa pesada, eu disse, só honesta. Ele veio sentar ao meu lado na cama. A gente ficou um tempo em silêncio, daquele tipo que não é vazio, é cheio de coisas que foram ditas e que estão sendo digeridas. E a caixinha? Ele disse. Vamos achar, eu disse. Ele levantou. Posso ir procurar agora? Pode. A gente foi para o quarto dos fundos. Ligamos a luz, abrimos cada gaveta, olhamos em cada canto. O Eduardo foi metódico. Abria uma coisa de cada vez, colocava de volta no lugar. Eu olhei dentro de uma sacolinha de tecido que estava em cima da prateleira de cima e que eu não tinha percebido antes. Dentro da sacolinha estavam alguns papéis dobrados que eu usava como marcadores de página, e lá no fundo, envolta num pedaço de tecido que não era meu, estava a caixinha. Eu peguei ela com as 2 mãos. Abri. O bilhete do Eduardo dobrado em 4, a pedrinha azul de Florianópolis, o pedacinho de tecido do vestido da minha avó, dobradinho, esperando. Fechei a caixinha devagar. Achei, eu disse. O Eduardo ficou me olhando. Bia, ele disse, sinto muito. Não eram palavras vazias. Eu conhecia cada tonalidade de como ele dizia as coisas, e aquele sinto muito era real. Tá bom, eu disse. A gente passou a hora seguinte reorganizando o quarto de volta. Eduardo colocou a cadeira de Vaime no lugar da janela. Eu reorganizei os livros do jeito que eu tinha, um por um, os da minha mãe juntos, os da gravidez juntos, os das viagens juntos. Os vasos voltaram para os lugares certos. A caixinha voltou para a segunda prateleira, lado esquerdo. Quando terminou, eu fiquei parada no meio do quarto, olhando para a parede cor de areia queimada sob a luz da luminária que eu também tinha escolhido. Era meu quarto de novo. O Eduardo ficou parado na porta. Ficou exatamente igual, ele disse. Não igual, eu disse, do jeito que eu queria. Ele ficou me olhando por um momento com uma expressão que eu não sabia nomear direito. Depois disse boa noite e foi se deitar. Eu fiquei mais um pouco. Sentei na cadeira de Vime. Peguei a caixinha no colo. Fiquei olhando para as samambaias e para o jardim lá fora pela janela, escuro, com o céu de outubro cheio de nuvem. Na manhã seguinte eu desci antes de todo mundo. Botei a água para ferver, peguei a minha xícara azul que eu tinha ganhado de aniversário da Cláudia 3 anos atrás, sentei à mesa da cozinha. Fiquei pensando em como eu ia falar com a Viviane. Não estava com raiva dela.
Precisava ter clareza sobre isso primeiro, porque às vezes a gente confunde clareza com raiva e acaba sendo mais duro do que precisa ser. Eu não estava com raiva. Estava com uma coisa mais parecida com cansaço de engolir e com a certeza de que não queria mais engolir. São coisas diferentes. Quando a Viviane desceu, eu já tinha terminado o primeiro café e estava esquentando o outro. Ela entrou na cozinha com o cabelo ainda molhado, de camiseta, procurando a chaleira com os olhos. "Bom dia", ela disse. "Bom dia", eu disse. "Tem café fresco?" Ela pegou uma xícara, se serviu, veio sentar do outro lado da mesa. Ficamos em silêncio um momento do tipo que fica antes de uma conversa que as duas sabem que vai acontecer. "Você reorganizou o quarto de volta", ela disse. Não era uma pergunta. "Reorganizei", eu disse. Ela ficou com a xícara nas mãos, olhando para o café. "Eu devia ter pedido licença antes", ela disse. Eu respirei. "Sim", eu disse. "Devia." Ela levantou os olhos para mim. E eu vi naquele momento que ela era capaz de receber o que eu precisava dizer, que ela não ia se fechar, que aquela conversa podia ser honesta, sem precisar ser uma guerra. "Eu sei que você fez aquilo para ajudar", eu disse. "Conheço você há 12 anos e sei que seu coração é bom, mas aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. Cada coisa lá dentro está onde está por uma razão que só eu sei. Os livros, os vasos, a cadeira na janela, isso não é capricho, é intenção. E quando você reorganizou sem me perguntar, mesmo que com boa vontade, foi como se esse espaço de repente não fosse mais meu." Ela ficou quieta. Não o quieto defensivo de quem está se fechando, o quieto de quem está ouvindo de verdade. "E a caixinha?" Ela disse depois de um momento. "Achamos ontem à noite", eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu vi que estava sentindo o peso daquilo. "Bia", ela disse. Eu não sabia o que era. Quando reorganizei a estante, eu peguei as coisas que pareciam deslocadas e coloquei numa sacolinha para não misturar com o resto. Não olhei o que era. Não joguei fora. "Eu sei", eu disse, e foi bom saber disso. Ela colocou a xícara na mesa. "Eu tenho esse hábito", ela disse, "de entrar nos espaços como se fossem meus. Eu faço isso no consultório, reorganizo as coisas dos estagiários, às vezes da minha sócia. Faço na casa da minha mãe quando vou visitar. É uma coisa que eu tenho desde sempre. Acho que é um jeito de me sentir útil, de cuidar, mas eu não penso no que a outra pessoa sente. Não pergunto sequer." Ela parou, ficou olhando para as mãos. "Eu devia ter pedido", ela disse de novo, "e não só licença para arrumar. Devia ter perguntado se você queria ajuda, se tinha algo que você precisava, em vez de assumir que eu sabia o que era melhor para o seu espaço." Eu respirei fundo. "Obrigada por falar isso", eu disse. Ela levantou os olhos para mim. "Tem mais café?" ela disse. "Tem." A gente ficou na cozinha por quase uma hora. Ela me contou de uma vez que a sócia dela tinha pedido para ela parar de reorganizar as coisas do consultório, que tinha sido uma conversa difícil, que ela tinha levado um tempo para entender o que a sócia estava sentindo. Eu ouvi não para perdoar alguma coisa. Eu não estava carregando nada que precisasse de perdão, mas porque ela estava me contando algo real sobre ela mesma, e isso merecia atenção. O Eduardo desceu uns 20 minutos depois. Ele apareceu na entrada da cozinha claramente preparado para encontrar uma manhã tensa. Quando viu a gente sentadas conversando, ele parou com uma expressão de quem não entende o que aconteceu, mas está aliviado de um jeito que o corpo inteiro mostra. "Café?" eu disse. "Sim", ele disse, com um sorriso pequeno que era agradecimento e alívio ao mesmo tempo. Depois que a Viviane foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou por um segundo. "Você conversou com ela", ele disse. "Conversai." "E foi bem?" "Foi", eu disse. "Não precisava ser difícil, só precisava ser honesto." Ele me olhou com aquela expressão que aparece às vezes e que eu guardo como uma das minhas favoritas. Uma mistura de coisas que não tem nome exato, mas que eu reconheço como amor de um jeito muito específico. "Eu devia ter falado com ela antes, Bia", ele disse. "Como você pediu." "Sim, devia." Eu fico com medo de criar clima com ela. Sempre fui assim com a Viviane, evito o que pode gerar conflito. Eu me virei para ele. "Eduardo, você pode falar as coisas com cuidado e ainda assim ser claro. Uma coisa não cancela a outra. Sua irmã não precisou se magoar com você hoje de manhã."
A conversa que eu tive com ela foi boa, mas ela só pôde ser boa porque eu não fiquei esperando que alguém fizesse essa parte por mim. Ele ficou quieto. Depois disse: "Como você aprendeu a fazer isso?" Eu pensei de verdade antes de responder. "Levei muito tempo guardando coisa", eu disse, achando que falar ia estragar tudo. Até que percebi que guardar é que estava estragando. Não de uma vez. Aos poucos. Ele assentiu devagar. "Esse quarto", eu disse, "aquele quarto dos fundos, é a primeira coisa nessa casa que é completamente minha, e eu decidi que não ia deixar ele virar um lugar onde eu finjo que está tudo bem quando não está. Não por falta de amor, por amor a mim mesma." Ele estendeu a mão e apertou a minha sobre a mesa. A gente ficou assim um momento. Os 2 dias que sobraram da visita foram diferentes. A Viviane perguntava antes de qualquer coisa: "Posso usar essa frigideira? Posso sentar nessa cadeira? Posso colocar o meu casaco aqui?" Não de forma exagerada, não de forma ressentida, como quem está cumprindo uma punição. Só perguntava, de um jeito natural, como quem incorporou um hábito novo. E alguma coisa aconteceu que eu não tinha previsto. A gente ficou mais próximas. Quando você para de fingir que está bem e fala a verdade com respeito, abre um espaço diferente entre as pessoas. Mais real, mais firme. Na tarde de sábado, a Viviane veio até a porta do meu quarto dos fundos e perguntou se podia entrar. "Pode", eu disse. Ela entrou. Ficou olhando para a estante, para os livros. "Você organizou por memória?", ela disse. Eu olhei para ela. "Os livros. Não é por assunto, não é por autor. É por memória, não é?" Eu fiquei surpresa. "É", eu disse. Ela ficou olhando. "Que coisa bonita", ela disse. Simples assim. "Que coisa bonita." Sentou na beira da janela, não na cadeira de vaime, no parapeito, olhando para o jardim lá fora. Me contou sobre os livros que ela não conseguia jogar fora. Sobre um diário que ela tinha escrito na época da faculdade e que ainda guardava dentro de um sapato no fundo do armário porque não sabia onde mais colocar. Sobre como ela tinha criado os filhos num apartamento pequeno onde nunca tinha um canto só seu e como isso tinha ficado nela de um jeito que ela nunca tinha parado para pensar antes. Eu ouvi, de verdade, não com metade da atenção. Na última noite a gente fez jantar juntas. Ela ensinou o frango ao molho de maracujá que a mãe dela fazia. Eu fiz um bolo de laranja com calda que aprendi com a minha mãe. Ficamos na cozinha por quase 2 horas, e o resultado foi uma mesa que não tinha exatamente uma lógica, mas que estava gostosa e cheia de coisa. O Eduardo comeu demais e disse que queria que todas as visitas terminassem assim. Eu e a Viviane olhamos uma para a outra e demos risada ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, a gente foi levar ela ao aeroporto. No embarque, ela me abraçou diferente do abraço de quando chegou. O de chegada tinha sido cheio de energia, de expectativa, de ela inteira chegando de uma vez. Esse era mais quieto. O abraço de alguém que foi a algum lugar dentro de si mesmo durante aqueles dias e voltou sabendo de uma coisa que não sabia antes. "Cuida desse quarto", ela disse no meu ouvido, "e de você mesma." "Cuido", eu disse. Ela se afastou, me olhou. "Você é boa para o meu irmão", ela disse. "A gente é bom um para o outro", eu disse. Ela sorriu, pegou a mala e foi para o corredor de embarque sem olhar para trás, do jeito que sempre faz, como se olhar para trás fosse difícil demais. No caminho de volta do aeroporto, o Eduardo ficou um tempo em silêncio. Depois disse: "Eu devia ter falado com ela antes, desde o começo, quando você me pediu." "Sim, devia." Ele ficou mais um pouco quieto. Depois: "Você acha que eu consigo aprender a fazer isso? A ter essas conversas sem ficar com medo de estragar o que tem de bom?" Eu olhei para ele. "Acho", eu disse, "mas tem que praticar, não tem atalho." Ele assentiu. "Você me ajuda?" "Ajudo", eu disse. Ele pegou a minha mão sobre o banco do carro. A gente ficou assim o resto do caminho, a cidade de domingo passando lá fora, devagar. Quando chegamos em casa, eu fui direto para o quarto dos fundos. Sentei na cadeira de vime. A luz da manhã entrava pela janela e pegava na parede cor de areia queimada do jeito que eu gosto, aquela luz que muda de acordo com a hora e que eu aprendi a observar. Peguei a caixinha no colo, abri, olhei para o pedacinho de tecido do vestido da minha avó. Ainda não sabia o que ia fazer com ele, uma almofada, um quadrinho, alguma coisa. Mas ele estava lá,
dobradinho, esperando. E eu estava aqui, com tempo, com espaço, com 40 anos e uma clareza que fui construindo aos pedaços ao longo de tudo. Peguei o celular e mandei mensagem para a Cláudia. Ela foi embora, encontrou a caixinha. Está tudo bem. Ela respondeu rápido. Você conversou com ela? Conversei. Com ela e com o Eduardo. Cláudia demorou um pouco para responder dessa vez. Quando veio, era curto. Orgulho de você. Fiquei com o celular na mão, olhando para aquelas palavras. Não porque eu precisava que alguém validasse o que eu tinha feito. Eu tinha feito por mim mesma, e isso era suficiente. Mas tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam mais inteiras quando alguém que você ama vê e reconhece. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito. Tive medo de criar clima na visita. Tive medo de parecer difícil, possessiva, exagerada. Tive medo de que a Viviane fosse embora magoada e que aquilo ficasse entre a gente por tempo demais. Esses medos são reais, e eu os sinto, mas aprendi que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. O que faço com isso é minha escolha. O que eu escolhi foi falar. Com cuidado, sem crueldade, mas sem engolir. E o mundo não desabou. A Viviane não foi embora magoada. O meu casamento não rachou. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme, mais real, mais honesta entre todos nós. A minha avó tinha um jeito de dizer que eu achava bonito, mas vago quando era mais nova, e que fui entendendo com os anos. Ela dizia que uma casa é feita de paredes, mas um lar é feito de verdade. Eu achava que era só frase bonita. Agora entendo o que ela queria dizer. Uma casa pode ser comprada, pintada, arrumada, com cada coisa no lugar certo e as samambaias crescendo na janela. E ainda assim, ser um lugar onde as pessoas engolem, esperam, deixam a mágoa trabalhar por baixo de tudo enquanto sorriem na superfície. Um lar é onde você pode dizer isso importa para mim, sem precisar se desculpar por isso. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, são capazes de ouvir de verdade e de mudar. Eu quero um lar, sempre quis. E aprendi que construir um lar não é sobre a cor da parede ou sobre saber exatamente onde cada livro fica na estante. É sobre a coragem de ser honesta com as pessoas que você ama, especialmente quando é difícil, principalmente porque você as ama. O Eduardo apareceu na porta do quarto. Ficou me olhando por um segundo, a cadeira de Vime, a luz na parede, a caixinha no meu colo. Quer tomar um café? Ele disse. Quero, eu disse. Ele foi para a cozinha. Eu fiquei mais um momento, olhando para o espaço que era meu, que eu tinha construído com intenção e defendido com clareza e que agora estava inteiro do jeito que eu queria. Coloquei a caixinha de volta na segunda prateleira, lado esquerdo. Depois me levantei e fui fazer o café com ele.